Bom, pessoal, hoje a gente está aqui para bater um papo sobre coaching. Eu estou particularmente muito satisfeito, porque é uma área que eu me aprofundei no ano passado, descobri muita coisa legal, e mais satisfeito ainda, porque eu tenho um grupo aí de só feras aí que aceitaram a discutir esse tema, né, de coaching, a importância de coaching para as empresas, para os líderes. Então, basicamente, o nosso objetivo hoje é bater esse papo e nada melhor, né, para dar o kick-off, para dar o pontapé inicial nesse bate-papo. Hoje é o nosso primeiro, nós vamos ter talvez aí, acredito que uns 6 ou 7 que já estão programados. Temos a Cristiane Eddington, né, dispensa apresentações, na verdade eu vou vou pedir para que ela se apresente daqui a pouquinho, e o Cristiano Barbieri, também dispensa apresentações, aí ambos aí com uma passagem muito ampla e muito significativa no mercado. Tá ok? Então, Cris, passo a bola para você, se quiser falar um pouquinho à vontade, depois Cristiano, e daí a gente começa o nosso bate-papo. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Cris. Um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo sobre coach, que é uma ferramenta tão potente, né? Principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão precisando de todo o apoio possível. Bom, como você já disse, eu sou Cristiane Eddington, minha carreira, uma boa parte dela foi na indústria de telecom, trabalhando com tecnologia da informação. Trabalhei durante muitos anos na Telefônica Vivo. Em 2016, resolvi dar uma guinada na minha carreira e ajudar as empresas na transformação digital a partir do board. Então, à medida que eu fui desenvolvendo projetos de transformação digital ainda na Telefônica Vivo, eu fui me apaixonando pelo tema e vi o quanto que seria importante que as empresas tivessem essa visão de transformação, do quanto o digital ele e será cada vez mais disruptivo para as organizações. Então, eu fiz essa mudança em 2016, desde lá atuo em conselhos consultivos, conselho de administração. Em 2019, Rony, eu dei uma parada nesse projeto para participar de um pouco mais diferente ou desafiador, vamos dizer assim. Eu presidi uma estatal durante um ano e foi um dos anos que eu mais aprendi na minha vida. E, como eu já disse, é um prazer estar aqui compartilhando isso com você. Legal, o prazer é todo meu, Cris. Agora, outro Cris, Cristiano. Bom, eu sou o Cristiano Barbieri, um prazer estar aqui com a Cris. Rony, obrigado aí pelo seu convite. Falar de coaching, que é uma ferramenta que eu acredito bastante no desenvolvimento executivo, né? Um pouco da minha história, eu trabalhei 22 anos no Grupo Sul América Seguros, entre banco e seguradora, e meados do ano passado também resolvi fazer um shift na minha carreira e vim para o Grupo Cosan. Então, eu estou atuando na Comgás, com toda a parte de transformação, inovação, atendimento a cliente e marketing. Tá? Então, mudei bastante de indústria e, sem dúvida, o coaching também me ajudou na maturação. E saiu da área de tecnologia, né, Cris? Eu já não tinha só tecnologia na Sul América, mas, obviamente, tecnologia está comigo ainda, mas não mais só tecnologia. Então, também tenho boa parte do negócio comigo, além da tecnologia hoje em dia. Legal. Mudança interessante também. Bacana, é sempre bom mudar, né? É sempre bom mudar. Eu também agora, né? Eu estou criando aí minha segunda empresa e, paralelo a isso, no ano passado, eu quis me especializar em coaching, né? Quer dizer, é uma mudança também e abre a visão da gente, né? Quer dizer, a gente tem que, como o próprio mercado hoje fala, né? A gente tem que estar com um aprendizado constante, não dá para parar, né? Então, isso daí é muito bacana. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Antes da gente entrar diretamente no assunto coaching, eu queria, assim, entender um pouquinho como é que vocês enxergam, né? A gente ainda não sabe o que é essa era pós-pandemia, ninguém tem absoluta certeza como será o dia de amanhã, tudo isso. Mas eu gostaria de ver a percepção de vocês, né? O que vocês acham, qual a opinião de vocês em relação a consciente, né? Quão consciente as empresas estão de que esses novos modelos que a gente está caminhando, né? Eles não podem mais ser administrados ou estar baseados naqueles modelos e sistemas antigos, né?
de muita hierarquia, muito controle, que são coisas muito mais abertas. Qual que é a percepção de vocês? Como é que vocês enxergam a consciência das empresas em relação a essa mudança? Né? Que a gente vem de um lado aí muito hierárquico, muito controlador, para algo muito mais dinâmico, muito mais atirado. O que vocês acham das empresas? Elas estão realmente conscientes? Aí fique à vontade quem quiser começar. Bom, eu posso começar. Então, na verdade, Rony, como você disse, a mudança é muito significativa para as empresas. Né? Muda todos os stakeholders, vamos dizer assim, passam por uma mudança transformacional. Então, quer seja funcionário, cliente ou os próprios fornecedores, né? Que hoje a gente tem uma cadeia diferenciada. Então, falando sobre os funcionários propriamente ditos, de repente as empresas tiveram que acreditar ou tiveram como única opção o trabalho remoto, que até então existia algumas reticências sobre isso, sobre a produtividade, como medir, o engajamento dessas pessoas. Também numa época de tanto desemprego, as pessoas se viram isoladas em suas casas, nem sempre com um espaço adequado para o trabalho, com um espaço de escritório que pudesse estar mais tranquilo, às vezes com criança, com pet. Então se tornou comum nas reuniões você ver um pet passando, uma criança chamando. Então foi uma adaptação importante, onde não só o funcionário, mas as famílias precisaram e ainda precisam de assistência. Né? Depois até a gente pode entrar no coach ou em outras técnicas. Se olhar, fornecedor também mudou, né? A cadeia de suprimento também mudou, a gente passa por falta de insumo, a forma de produzir é diferente, tem horas que está aberto, horas que está fechado, horas podem funcionar, horas não pode, e os clientes principalmente, que se habituaram, né, à compra online, que não era tão difundida ou tão utilizada, não por todo mundo, e se por um lado os clientes se adaptaram a isso, as empresas também, e começaram a ter ofertas em e-commerce muito mais bem estruturada, com a navegabilidade melhor, uma estruturação melhor. Então a mudança é muito grande, como você disse, a gente não sabe como vai ser o pós-pandemia, né? O que a gente tem certeza é que igual ao antes não será, mas provavelmente será uma coisa híbrida. E um ponto que para mim gera mais dúvida tem a ver com a cultura, como a empresa vai estar trabalhando sua cultura, né? Porque as pessoas que já se conheciam, que já estavam com a cultura da empresa impregnada, trabalhar em casa e afastado, ok, é uma situação. Mas e aqueles também que chegam novos, né, que se engajam nas empresas, que entram já durante esse período, sem ter contato físico, sem ter proximidade? Como é que as empresas vão lidar com isso, né, com essa questão de cultura? Para mim, esse, hoje, talvez seja o principal desafio. Para não ser redundante no que a Cris comentou, eu sou uma das pessoas que mudou de emprego no meio da pandemia, né? Foi muito complexo, porque você tem que conhecer uma empresa, uma cultura, uma equipe, né? Eu demorei meses para conhecer os principais, pessoalmente, os principais atores do meu time. Então, foi um desafio adicional. Eu dividiria aqui em dois itens, Rony. Tem coisas que já vinham antes da pandemia, que aceleraram um pouco, então a história da horizontalização das empresas, a história da diversidade, dos times multidisciplinares, tudo isso, da capacidade de inovação, tudo isso continua e aceleraram. As empresas todas buscavam ser mais tech e com a questão da pandemia, com o físico ficando fechado, obrigatoriamente as que não estavam tão tech buscaram acelerar a sua transformação. Então você viu o varejo massivamente ligou o seu modelo tech, e outras indústrias que não eram tão techs não tiveram outras alternativas a não ser dar uma mergulhada nesse tema, né? Por outro lado, a gente também já vê um certo esgotamento de modelo, né? Ninguém mais aguenta trabalhar trancado dentro de casa. A gente vê as empresas com um pouco do poder cognitivo, o poder de conceber coisas novas, se queixando de cara, está difícil fazer algumas coisas tão à distância. Então, acho que tem upsides nesse modelo, que as empresas aceleraram e ganharam, mas tem uma série de downsides que talvez eles vão retroagir após uma possível abertura. Tá? Então, algumas coisas vão se acelerar. Não acredito que esse modelo totalmente que a gente está vivendo agora é o que vai prevalecer, mas acho que haverão aprendizados que as empresas evoluam. Tá?
Agora, botar na pedra, o que será, ninguém sabe bem ainda. Não dá, né? Dá, muito difícil. Acho que a sociedade ela está aprendendo através de um trauma muito forte que o ser humano está vivendo, né? Mas botar na pedra ainda é muito cedo. Agora, do ponto de vista da tecnologia, avançamos muitíssimo, né, Cris? Muito. Né? Muitíssimo. Alguns dizem que a gente avançou 5 anos em um, né? Alguma coisa assim, mas é por aí mesmo. Né? É verdade. E não só tecnologia, mas, por exemplo, eu vi o resultado de uma empresa de varejo digital e o crescimento que era previsto para 2020 foi superado em 7 vezes. Então, é uma mudança de hábito que foi forçado, obviamente, mas que trouxe a sociedade para um outro patamar no uso da tecnologia e do e-commerce e diversas outras experiências online e digitais. Legal. Agora, se a gente começar a tentar aterrissar um pouquinho para o coaching, né? Porque a liderança é que precisa entender esse movimento, estar aberta a esse movimento, a novidades, porque a liderança é que, na verdade, é o grande trator, é o grande motivador, é quem vai alavancar todo esse novo cenário, esse novo comportamento das pessoas. Se o líder ele não estiver preparado, isso se torna muito mais difícil, né? Então, eu gostaria de verificar com vocês como é que vocês enxergam o coaching hoje, né? Porque o coaching, deixa eu só colocar aqui um pano de fundo, ele muitas vezes, ou boa parte das vezes, ele é questionado no sentido de... porque houve, né, uma proliferação de pessoas que se dizem coach para tudo que você pode imaginar na vida. Então, isso, na verdade, acaba mascarando um pouquinho de forma negativa essa atuação que cada vez mais eu entendo agora a importância dela. Também queria opinar a opinião de vocês em relação aos líderes, principalmente os líderes brasileiros, né, os líderes latinos. E eu falo isso até porque eu sou dessa geração que passei a ser líder há 25 anos atrás, quando o líder, e acredito que até pouco tempo é assim, bom, se o cara ele passa a ser um gerente, um diretor, um líder, é porque ele manja de tudo. E esse cara, ele tem medo de admitir a sua vulnerabilidade. Por quê? Como é que eu, que sou um líder, eu que domino essa área aqui, vou demonstrar alguma vulnerabilidade? Quando a gente vê que agora é exatamente o contrário, né? O líder ele não tem que saber tudo. Muito pelo contrário, ele tem que saber fazer as perguntas certas e ter um time totalmente coeso para que a coisa avance. Então, nesse lado da não vulnerabilidade, a aceitação de ter um coach, muitos acham que é uma fraqueza, que ele vai demonstrar uma fraqueza. Mas eu estou dando toda essa esmiuçada aqui, eu gostaria de ver com vocês, né? Já colocar tudo no mesmo pacote. O que vocês acham de coaching, né? Se vocês já tiveram alguma experiência, se ela foi positiva ou não, se vocês conhecem de alguém, e como é que é a aceitação hoje dos líderes em relação a receber um trabalho de coaching? Começa, Cris. Vamos lá, meu primeiro cargo de gestão foi há 20 anos atrás. O meu primeiro cargo de direção foi há 9, 10 anos atrás. Então, em todos eu sofri. Não teve nenhuma vez que eu falei, puta, foi totalmente liso e foi tranquilo. Às vezes o sofrimento era para cima, eu tinha alguma nível de dificuldade para entender para cima como me adequar às exigências e como performar. Às vezes o sofrimento era para o lado ou para baixo. Eu usei a ferramenta coaching provavelmente 3 a 4 vezes na minha vida. Então, eu acho extremamente relevante para quem é um executivo, seja no momento que você é recém-promovido, seja no momento que você muda de posição, ou seja até depois, quando você já está estabelecido. Eu tenho uma crença que as pessoas nascem com características especiais que a fazem performar. Então, o Cristiano, por exemplo, é um cara reconhecidamente rápido, de raciocínio rápido e que consegue ter boas sacadas na inovação. Por exemplo, exemplos hipotéticos aqui do meu caso. Talvez eu tenha nascido com essas características e talvez eu tenha sido promovido por essas características.
mas eu também tenho características ou dificuldades que me impediam de performar ao longo dos meus cargos executivos. E as pessoas deixam de ser promovidas, ou as pessoas, às vezes, são desligadas por causa dessas características. Não é pela principal característica positiva, é por aquele ponto, aquele calcanhar de Aquiles que faz que um executivo não se adeque, que não entenda o jogo político, que não entenda como negociar, que não evolua na questão de comunicação. Eu acho que aí o coaching é algo muito relevante. Então, eu usei essa ferramenta 3 a 4 vezes na minha vida para solucionar problemas específicos que, em um comum acordo com o meu gestor ou com o presidente da empresa, eu entendi ou recebi o feedback que era um ponto que eu tinha que trabalhar. E aí, todas as vezes, foram escolhidos executivos, né? Que o coaching tem que ser um cara extremamente experiente, vira um cara que não tem experiência nenhuma, é difícil você respeitar, né? Tem que ter um cara com algum nível de experiência para que haja troca, para que ele consiga fazer você entender a importância do que está falando, sem dar as respostas, porque o coaching bom não é aquele cara que dá a resposta, é aquele cara que faz você pensar, puta, entendi aonde eu tenho que evoluir. E talvez o ponto mais relevante, né, eu também já vi pessoas fazendo um coaching que não entendiam o que era importante, que faziam porque o chefe pedia. Esse não dá em nada. Não. Esse também não vê valor nenhum e faz para cumprir tabela, entendeu? Esse é um pouco da minha visão, vou passar a bola para a Cris. Não, eu concordo com tudo que você falou, Cris. Acho que tem uma frase da Luísa Trajano que diz o seguinte, que as pessoas são contratadas pelos seus hard skills, né, pelo teu conhecimento técnico, pelo teu conhecimento, efetivamente, mas elas são dispensadas pelos soft skills. Então, de fato, o teu crescimento e a tua carreira tá muito drivada pelas soft skills, né? Principalmente quando você começa a subir na carreira. Que quando você é um analista, ou quando você é um técnico, aquele conhecimento técnico especializado faz toda a diferença. À medida que você trilha a carreira gerencial, obviamente que aí os desafios e as competências necessárias são outras, e nem sempre você está preparado para isso, né? E nesse ponto, eu acho que o coach ajuda muitíssimo. Eu, pessoalmente, nunca fiz uso da ferramenta, até deveria, comentei com o Rony que, por exemplo, quando eu fiz a mudança de carreira de executiva para conselheira, eu tive assim, muitas dúvidas, né, porque sempre gostei muito de entrega, de fazer, de ver a diferença, né, de resultado, e eu, será que eu vou ser feliz sendo conselheira? Era uma coisa que eu queria, mas tinha, assim, acho que se eu tivesse tido um apoio naquele momento, teria sido mais fácil. Até porque também você deixa de ser uma executiva sênior para ser uma conselheira júnior, no meu caso, né? Então tem um caminho a se trilhar. Mas, apesar de pessoalmente não ter feito uso da ferramenta, várias pessoas que trabalhavam comigo, que trabalharam comigo ou fizeram, até por indicação minha, ou por elas próprias terem buscado, e eu consegui ver a diferença. O quanto ajuda. Agora, o que você falou é crucial, Cris, a pessoa tem que querer, tem que achar que vai fazer diferença para si e buscar essa ajuda, né? E dar valor a isso, não só para cumprir tabela, porque lá no teu feedback tem um ponto a desenvolver e você precisa de um coach com a indicação do RH ou da tua chefia. Então, de fato, você tem que usar isso como uma ferramenta para a tua evolução pessoal e profissional, e aí sim ela é bastante útil. Eu nunca fui coach, obviamente, e longe disso, mas já fiz alguns trabalhos, principalmente com meninas, nessa parte de impulsionar a carreira feminina e mulheres, etc. E eu fiz um bastante interessante, que era com a instituição Everest, em escolas municipais, com meninas que estavam no ensino médio, e que não tinham, e que queriam orientação de carreira, não conseguia ver que era possível você ter sucesso na vida. E tinha uma orientação, como eu não conheço a técnica, obviamente, tinha um acompanhamento e uma metodologia muito claramente definida. E eu pude ver a diferença que isso fazia na vida das meninas, né? Então, assim, é muito bacana, que assim, faz de fato diferença para quem utiliza a ferramenta. Agora você, Rony, pode falar mais com a gente, mais do que a gente, né? O que é que você tem aprendido e como é que você tem usado isso? Olha, Cris, para mim foi uma surpresa muito grande quando eu comecei a me aprofundar em coaching, porque ao longo de todos esses anos que eu
que eu tenho como gestor, eu fui CIO, a primeira vez que eu fui CIO, eu tinha acho que 31 anos de idade. Né? Então tem pouco tempo, né? Pouco tempo. E aí o que aconteceu? Também você é lançado, como o próprio Cris fala, você é lançado, né? A empresa te colocou ali porque, por algum critério, ela achava que você poderia ocupar aquele cargo. Né? Mas, se você for analisar, na verdade, não foi feito um trabalho. Ele tem, nesse lado que vocês falaram do soft skill, ele tem toda a bagagem, tem todo o conhecimento para poder entrar numa reunião de board, se posicionar, o que falar, o que não falar, como falar, o que levar, o que não levar, como interpretar, como estabelecer o networking, como ver todas o relacionamento das forças, né? Não, você vai... Aí, quem tem êxito é aquela pessoa que une um pouco a sorte com aquela sua capacidade de ter o timing certo e descobrir rapidamente o que ele tem que fazer, alguma alternativa, alguma correção de rota. E ao longo desse tempo, eu julgava que não o treinamento, mas o apoio que eu dava para a minha equipe, eu achava que eu usava algumas técnicas de coaching. Inclusive, na última empresa que eu trabalhei, no Gartner, quando nós contratávamos CIOs lá, né? Eu contratava CIOs, então eu contratava pessoas de um nível super alto. E nós tínhamos no nosso checklist perguntar e entender se aquele CIO, como é que era a visão dele de coaching e a experiência dele de coaching. Né? E a pessoa falava alguma coisa, mas nós mesmos, assim, no caso, eu posso me colocar, eu comparava aquilo com aquilo que eu tinha feito quando eu era gestor e achava que tinha ali algum componente de coaching. Quando eu fiz essas imersões agora, eu fiz várias, assim, eu diria que o meu ano, 3/4 do meu ano anterior foi ligado a estudar coaching, eu vi que é totalmente diferente. Né? É uma metodologia fantástica que realmente ela faz com que a gente extraia da pessoa aquilo que ela almeja ou aquilo que ela acha que almeja, mas não tem muita certeza. Né? Já teve casos que, por exemplo, a pessoa falou para mim assim, não, Rony, olha, eu quero mudar de emprego. E depois que você faz um trabalho de coaching, ela chega à conclusão que não é isso que ela quer. Entendeu? Mas é como o Cristiano disse, o truque ou o verdadeiro coaching é aquele que não aconselha. Ele faz você pensar. Né? O coaching, se ele virar para você e falar o seguinte, olha, se eu fosse você, eu faria isso. No seu lugar, eu faria isso. Ele não está desempenhando o papel dele de coaching. Isso daí está mais para o lado de uma mentoria, que também muita gente não sabe a diferença de coaching e mentoria. Né? Então, essa é a minha visão, sabe, Cris? Isso que me deixou muito, muito empolgado é que a gente consegue extrair, né, o melhor das pessoas. É lógico, se a pessoa aceitar, como o próprio Cris falou, se a pessoa tiver uma mente aberta, porque muitas vezes a gente não consegue entender o nosso potencial, como é que a gente pode explorar isso e como é que a gente pode ultrapassar, derrubar as barreiras, né, que nós mesmos temos e a gente muitas vezes não sabe. Então, isso é o ponto para mim que eu acho fundamental. Ao longo do ano passado, eu fiz, né, eu recebi um coaching como parte do meu aprendizado e é fantástico, né? Você vê a pessoa falando, te estimulando, fazendo você achar o teu caminho ou a pensar de uma maneira diferente, é algo que você, por mais experiente que você seja, você sozinho você não consegue. Né? Até é interessante, não sei se vocês já viram, que o pessoal usa muito, né? Eu não sou diferente, aquele vídeo do próprio Bill Gates e do ex-presidente do Google, não lembro o nome dele, os dois falando de coaching, da importância de coaching, né? O Bill Gates. E o presidente do Google, ele falou assim, que quando falaram para ele, olha, eu acho que você deveria ter um coach, né? Um serviço de coaching, ele falou assim, a minha reação foi, você está doido? Não sei se foram com essas palavras, né? Mas mais ou menos assim. Ele falou, pô, eu sou o presidente do Google. Por que eu acho que eu vou precisar de coach? Para fazer o quê? Né? Um cara aqui em cima vai precisar de coach para quê? E ele fala o quanto ele estava errado. E quando ele, na verdade, aceitou para ver o que era,
ele viu o quanto que, na verdade, ele melhorou. Então, basicamente isso. Eu acho que tem esses desafios, né? Essa pandemia, ela está fazendo com que muitas pessoas percam o emprego, muitas pessoas automaticamente, para se recolocar, elas vão ter que fazer uma transição de carreira, né? E a transição de carreira, ela é fantástica, mas desde que você consiga planejar, que você consiga fazer tudo direitinho. Eu acho que é um potencial, e é uma pena que eu só tive contato no ano passado, porque com certeza eu teria sido um gestor, um líder muito melhor se eu tivesse tido esse tipo de apoio lá atrás, né? Realmente Sabe, o Rony, complementando o que você está falando, né? Eu, conforme comentei com vocês, eu fiz coaching, acho que 3 vezes na minha vida, de forma estruturada, aquele modelo que há um alto executivo. Uma vez eu fiz com o ACFO, outra vez que eu fiz com o ACO, caras feras realmente que me ajudaram profundamente. E há 2 anos atrás, eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, numa das principais escolas de liderança, que é uma escola que fica no interior do Colorado, extremamente interessante. E eram 9 executivos nesse treinamento, era um treinamento de 4 a 5 dias, né? Você vai num lugar literalmente bem escondido, 9 executivos, 2 comandantes de Força Aérea Americana, o cara que comandava o Japão inteiro, com todas as forças, a Força Americana lá, e CEOs e C-levels, né? Eu fazia parte desse grupo. Cara, o negócio foi tão intenso, na prática, o que eu vivi nesses 4 a 5 dias é como liderar uma equipe usando técnicas de coaching. Então, depois desse evento, depois dessa intensidade, eu não consigo mais separar a liderança dos conceitos de coaching, né? Então, o que eu aprendi lá em uma semana foi escuta ativa, tenta levar a pessoa para um caminho sem dar resposta, seja mais paciente, tenta trazer o grupo, evite ser aquele cara, ó, é para cá, para cá, para cá, traga o grupo como um todo. Então, na prática, tudo aquilo que eu passei a aprender como uma liderança veio de técnicas de coaching, tá? Então, foi bem relevante e mudou na minha cabeça o que eu acreditava de liderança desde esse treinamento. Mas nada é diferente das técnicas de coaching que eu fiz nas sessões anteriores, apenas muito mais ligadas a tudo que um líder tem que ser. Entendeu? E complementando, viu, Cris, até a tua pergunta, eu acho que eu tive uma sorte muito grande de quando eu estava começando a colocar os meus pés no lado de ser um gestor, sair do lado técnico, porque eu comecei em TI, né? Como você falou, faz pouco tempo atrás ainda usava cartão perfurado, né? Então eu fui, né? Tem gente que vai Não se escutar isso daqui e nem entrega, sabe o que é, né? Então, quando eu comecei a deixar o lado técnico, né, e fui para o lado de gestor, eu tive uma sorte muito grande. Eu vou aqui realmente, tenho que dar os créditos, apesar de fazer muito tempo, porque eu fui na Unilever. Na Unilever que eu comecei a dar espaço, foi quando eu fui CIO. E o que eles tinham na época, não sei como é que está agora, treinamento, sabe, de liderança, de gestão, de comportamento, foi algo assim fantástico. Coisas assim que simulavam até, sabe, você é um gerente de fábrica, você está discutindo alguma coisa aqui, está tendo a greve, e pessoas lá do lado de fora batendo assim, sabe, assim, na porta para poder fazer aquele barulho, te deixar um ambiente mais ainda sob pressão para você tomar uma decisão. Ou seja, eu não tenho dúvidas de que ali, nesse mundo, eu consegui, com esses treinamentos, ter um pouquinho mais de habilidade para, mesmo não sendo um modelo de coaching estruturado, mas vários treinamentos de comportamento, para você. Eu tive a possibilidade de ali, sim, me ajudou muito a entender um pouco mais esse mundo aí de liderança, de não só você liderando, né, mas o coaching é importante porque ele também mostra como que você deve se comportar, né? Não só você liderando, e sim você atuando também, né? Então, isso é muito interessante. Então, foi bacana isso. Alguma colocação a mais, Cris, ou não? Sobre esse tempo, sobre essa questão aí que você me perguntou. Não, acho que não. Acho que
Assim, e nesse momento, Rony, que a gente está passando de pandemia, como você disse, onde as pessoas refletem mais sua vida, seus valores, o que de fato é importante, porque tudo na vida também tem um lado bom, até a pandemia, né? A gente aprendeu a valorizar mais as pessoas que a gente ama, as coisas que realmente são importantes na nossa vida, a nossa casa, várias outras coisas. E nesse momento de reflexão, nossa profissão também, né? Qual é o apoio que eu preciso? Onde é que eu posso melhorar? Será que eu preciso fazer uma mudança de profissão? Eu não estou feliz no que eu estou fazendo. E nesse momento, o coach é uma ferramenta super poderosa e pode ajudar muito, né, nessa reflexão. Muito É, eu, adequado esse papo nesse momento, né? e o coach, como, acho que não sei se foi agora, se foi você ou se foi o Cris que comentou, porque o coaching, quando ele é disparado pela própria pessoa que chega à conclusão, puxa vida, eu preciso de um serviço desse, eu preciso de um apoio de um coach para poder enxergar melhor o que, que eu faço, o que, que eu não faço, como que eu devo me portar, do que quando a empresa faz, acha que tem que ter, que eu já acho uma grande sacada da empresa, só que a pessoa que foi indicada a receber aquele serviço de coaching, ele acha que é só para cumprir tabela. Um de vocês comentou isso daqui. Acho que foi você, né, Cris? Foi você, Cris, né? Eu Os e o dois Cris, Cris, os Crises os dois Cris. comentaram. Então, tá bom. Então, eu acho que isso daí é muito bacana. Vai fazer parte de uma entrevista desse bate-papo também, que eu vou ter, se eu não me engano, amanhã, com a diretora de uma empresa legal também, não vou dar spoiler aqui, mas ela falou que quando eu estava batendo esse papo com ela, papo, não esse aqui, né, um papo assim de convidar sobre o que seria, ela falou, olha, aqui é onde eu trabalho, ela falou, já há 3 anos, a empresa toda, é uma empresa global, falou assim, todo mundo que tinha nível gerencial ou que liderava alguma pessoa, né, uma equipe e tal, todos foram obrigados a fazer um curso de coaching, né? Porque aqui assume-se que se o cara é gerente, se o cara ele é um líder, se ele tem um coordenador, tem pessoas debaixo dele, obrigatoriamente ele tem que ter técnicas de coaching para poder, não para ser um coach, né? Não para se ele quiser ali ele sai e trabalha como coach, mas para poder liderar a equipe dentro desse conceito que é uma outra forma de enxergar as coisas. E com certeza essa empresa deve ter resultado diferenciado das outras do mesmo setor. Tem. Então a gente vê isso assim muito claramente. As empresas que investem em pessoas têm resultado diferenciado dos seus pares no mesmo setor. Eu posso até, na verdade, eu posso até adiantar aqui, porque amanhã todo mundo vai ficar sabendo, não tem nada, é a Microsoft, né? Então, tá aí a empresa que é uma diretora lá da Microsoft, de inovação dentro da Microsoft, e a gente vai bater esse papo, e no nosso warm-up ela comentou isso, né? Ela falou assim, olha, aqui todo mundo fez isso, né? Partiu da própria empresa. E para mim eu não tenho dúvidas, estou gostando cada vez mais desse tema, é um desafio para todos nós, né? Também é uma transição para mim de carreira, então, na verdade, hoje eu estou com duas frentes que até eu preciso ver, assim, não posso ser aquele casa de ferreiro espeto de pau, né? Porque muitas vezes a nossa técnica de coaching é, Cris, pô, mas você não acha que você está com muita coisa dentro da tua mochila? Você não tem que... Não estou falando para tirar e jogar fora. Tira, põe no teu guarda-roupa ali, guarda, e vai só com isso daqui, né? Só que, de novo, não é o isso daqui. Escolhe o que é melhor para você, para isso que você quer nesse momento. O que não for melhor, guarda, né? Então, eu estou agora montando uma empresa, estou com outro relacionamento lá fora e esse lado de coaching. Eu mesmo preciso, né, fazer o trabalho para mim, Está né, me precisando de olhar um no coach, espelho. né? Eu preciso de um coach para poder priorizar os meus passos aqui. Mas, moçada, olha, não sei se vocês querem passar alguma consideração final. Eu, particularmente, gostei muito. Mais uma vez, agradeço. Eu sei que a agenda é complicada para todo mundo, para vocês, mas agradeço de coração mesmo vocês estarem aqui, batendo esse papo. E abro aí, se vocês quiserem ter alguma consideração final, fiquem à vontade. Coisa rápida aqui. Só agradecer. Desculpa, Cris, por favor. Não, fala, Cris, fala. Não, só para agradecer ao Rony e dizer que eu usei, eu evoluí, eu acredito bastante
nesse tipo de serviço, nesse tipo de evolução para executivos em desenvolvimento. Acredito muito, muito, muito mesmo. Eu sou um depoimento claro de quem se beneficiou muito ao longo da carreira com o coaching. Tá? Obrigado aí pelo convite. E a gente sempre está em desenvolvimento, não é, Cris? Então, a todos os momentos precisamos, né? Muito bom. Precisamos, é. Eu verdade. também queria te agradecer, Rony, muito bacana o nosso papo, né? E dar os parabéns ao Cris pelo novo desafio, sucesso garantido. E, de fato, eu acho que é uma ferramenta muito bacana e que deve ser usada porque traz resultado, faz diferença e nos faz líderes melhores, sem dúvida alguma. Perfeito. Obrigada, Rony. Tá legal. Agradeço a todos e vamos que vamos.